vamos começar a nossa programação, a qual estamos contando hoje com a entrevista do nosso amigo Ivan Davis, que fez uma entrevista muito bacana, cheio de detalhes e riquezas nos relatos do envolvimento dele com a música. Salve, meu amigo Ivan Davis, seja bem-vindo à programação da Rádio Maristas até 94. Obrigado por ter participado dessa entrevista que nós vamos fazer. Tenho certeza que você tem muito a contar pra gente sobre a sua vida em torno da música. Afinal de contas, você é um DJ de mão cheia e com certeza tem muito a relatar para nós. Então, sem perder muito tempo, vamos para a primeira pergunta, que, como sempre digo, é o pontapé inicial da entrevista. Davis, qual é, assim, você pode contar para a gente em linhas gerais, sem entrar muito em detalhes, como é a sua vida com a música? Diga aí para a gente. Fala, Rodrigo, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Obrigado pelo convite aí de participar do teu podcast aí nas noites de sexta. Então, é difícil falar isso, cara, porque a minha vida pessoal, ela se confunde com a minha vida profissional quando o assunto é música, né? Então, eu sempre tenho dificuldade de falar disso, porque eu vejo as respostas, por exemplo, que os outros amigos aqui do grupo dão, né? Sempre é em tom de... Como é que eu posso falar? Quando eles se referem à música, sempre eles estão falando como se fosse uma coisa assim... para curtir, para os momentos de lazer, para relaxar, para dançar com a família, para numa viagem no carro e tal, não sei o quê. Já comigo o negócio é diferente, né? Porque a música ela tá no meu trabalho, né? Então é difícil falar dessa forma que o pessoal fala, né? Mas não menos apaixonante, né? Porque eu tenho o meu gosto pessoal, né? Mas eu tenho também o meu lado profissional, onde eu aprendi a usar a música como ferramenta de trabalho, né? Então, assim, tentando ser mais objetivo na resposta, você finalizou e você disse como é a sua vida, né, com relação à música. Eu vou te responder numa frase, é uma relação de amor e ódio. É interessante falar isso, né, cara, porque eu sou apaixonado por música. Desde criança, assim, eu sempre fui considerado pelas pessoas que estão ao meu redor, eu sempre fui considerado uma criança muito precoce, porque com 8 anos de idade eu já estava ouvindo lá, sei lá, Pet Shop Boys, Depeche Mode, Information Society, A-ha, coisas que não era comum uma criança ouvir, né? Lógico, eu também tinha meus discos de música infantil, mas eu me considerava muito, muito precoce com relação a isso. E esse é o lado bom, né? Essas coisas todas aí que eu tô te relatando. Essas bandas que eu citei, essa paixão que eu tenho pela música desde criança e tudo mais. Agora, para complementar e fazer você entender melhor o que eu quis dizer com relação de amor e ódio, agora eu vou falar do ódio. Não, menino, calma, não conta tudo. Deixa para a próxima parte da entrevista. Tá ficando muito bacana, meu querido. Vamos agora à segunda parte da resposta do Davis. Agora ele vai falar da parte que ele não gosta. Segue aí, Davis. Para complementar e fazer você entender melhor o que eu quis dizer com relação de amor e ódio, agora eu vou falar do ódio. Pelo fato de ser um profissional que depende da música para sobrevivência mesmo, né? Eu sempre deixo isso bem claro para todo mundo. Eu preciso dos meus clientes, eu preciso tá em várias festas diferentes para poder fazer dinheiro, logicamente, né? Para trabalhar e assim conseguir pagar minhas contas, como qualquer outro profissional. Só que para isso acontecer, eu sou obrigado, entre aspas, né, a tocar e conhecer e ouvir coisas que eu realmente não gosto. Entendeu? E aí que vem a parte da resposta que eu quis te dizer com relação a amor e ódio, né? Agora seria a parte do ódio, né? Porque, cara, é muito sofrível, entendeu? Sempre que eu conto essa história pra alguém, a pessoa rapidamente fala pra mim: ah, Ivan, mas você precisa ver, na minha profissão também tem um lado ruim. Lá no escritório eu tenho um cara chato que eu tenho que lidar, eu tenho um problema assim, assado e tudo mais. Mas é difícil pra mim, cara, porque modéstia à parte, eu venho de uma escola musical muito boa,
né? Eu absorvi muita coisa boa meus irmãos, da minha irmã mais velha, dos meus pais, de primos mais velhos. Então, assim, eu me considero uma pessoa com uma base musical muito boa. Então, aí chegar num determinado momento, pô, a idade que a gente tem, eu já vou fazer 42 anos, né? E eu ter que me sujeitar a tocar determinados estilos, a ouvir determinadas músicas, só para agradar meu cliente. E, olha, Rodrigo, eu vou te confessar que isso dói muito no meu coração, né? Então, para finalizar essa resposta que acabou ficando longa, né? Você pediu para eu ser sucinto, eu acabei me prolongando. É isso, cara. Qual é a minha relação com a música? É uma relação de amor e ódio. Amor, porque eu sou um apaixonado por música, não é à toa que eu escolhi trabalhar com isso desde criança. Eu já sabia que eu queria trabalhar com música, com festa, com DJ, com pessoas, com rádio, enfim. E ódio por conta disso, cara, porque eu sou obrigado realmente a ouvir coisas que eu não gosto, eu sou obrigado a baixar, me informar sobre um universo musical que eu realmente não tenho o menor apreço. É isso aí, meu amigo Davis. Bacana saber essa tua história e faço uma ideia desse conflito necessário na sua profissão de DJ. Afinal de contas, há de se ganhar a vida através do ofício. Então, deixo aqui meus parabéns a você por todo o esforço e dedicação ao seu trabalho. Nós todos sabemos o excelente profissional que você é. E, deixando de lado essa puxação de saco, vamos à segunda pergunta. Bom, você relatou na pergunta anterior que a música ela vem desde cedo na sua vida. Você, inclusive, citando que se considerou uma criança prematura em relação à sua idade. Mas isso não é ruim, pelo contrário, é só mesmo a sua paixão despertando bem cedo em você. Mas vamos aproveitar este momento de despertar, que nos jogos de mago que eu costumo participar, a gente chama isso, é você despertar para a magia, que no caso foi a magia da música. Como foi o seu despertar? Conte pra gente este despertar. E é claro, cite que músicas que causaram esse despertar em você. Rodrigo, eu vou dividir esse despertar em duas etapas, tá? Primeiro, assim, lá quando eu estava mais ou menos assim pela primeira série, mais ou menos, primeira, segunda série, né? Anos de 84, 85, eu comecei a prestar. Meu pai sempre trazia discos para dentro de casa, né? Inclusive o escritório do meu pai na época era do lado do feirão, né? Que vendia discos, aquela loja lá do Avistão. Então meu pai às vezes saía do trabalho, passava lá, pegava algumas coisas e levava para casa. Só que eu muito novo, primeira série, pô, uma criança, acabei de sair da alfabetização. Então, antes disso, eu ouvia as músicas que meu pai tocava lá em casa de forma aleatória, sem prestar muita atenção no que estava tocando. Então, aí na primeira série, na segunda, 84, 85, eu passei a prestar mais atenção nos discos que chegavam em casa, né? E aí eu tive o contato com o Freddie Mercury, né? Você lembra aquele disco do Freddie Mercury já, quando ele tinha acabado de lançar a carreira solo, né? Queen, antes do Rock in Rio, do primeiro Rock in Rio. O Freddie Mercury com aquele óculos escuro e camiseta branca e tal. Eu ouvia isso lá em casa, minha irmã mais velha ouvia, meu pai ouvia. Então isso aí, eu acredito que tenha sido assim um primeiro contato, mas não exclusivamente dele, né? Na época tinha outros discos também lá em casa. Eu lembro que tinha um disco, na capa dele tinha alguma coisa falando sobre breakdance, né? E nesse disco tinha a música da Cyndi Lauper, tinha Michael Jackson, tinha umas coisas bem interessantes na época que a gente chamava de break dance, né? Inclusive era engraçado porque tinha um colega da primeira série ou da segunda série que o nome dele era Marcelo e era para ele estar nesse grupo aqui com a gente, do grupo dos maristas, mas eu nunca mais tive contato com o Marcelo, eu não sei por onde ele anda, eu não sei até que ano ele estudou com a gente, eu não sei se ele finalizou no convênio, eu acredito que não. E o Marcelo ganhou um apelido de Marcelo Break, justamente por causa de uma fita cassete que nós gravamos desse disco, né? Break Dance, e eu levava esse disco para a sala de aula, essa fita cassete para a sala de aula, né? Enfim, então os meus contatos assim
iniciais foram com esses discos aí, né? Freddie Mercury, Cyndi Lauper, Michael Jackson. Eu era muito ligado também nas trilhas sonoras de novela, né? Tinha lá em casa, por exemplo, um disco tá aí, um disco que me marcou. Esse aí eu posso citar ele com destaque. O disco da novela O Outro. Um disco muito bom, cara. Eu adorava esse disco. Tinha nele aquela música Flores em Você, do Ira. Tinha uma música romântica agora de uma cantora, se eu não me engano era Vanessa Sabino, eu não estou lembrado agora qual era o nome dela, que eu gostava bastante. Foi um disco que eu ouvi muito, esse disco da novela O Outro. Eu não lembro de que ano ele é, eu acho que é 84, 85, por aí. Tá bom? Então, isso aí era o que eu ouvia de forma aleatória que chegava lá em casa, entendeu? Não era minha escolha, né? Vamos dar uma quebrada aqui na resposta do Davis, porque ela foi uma resposta bem longa e, como ele mesmo disse, dividiu em duas partes. Vamos deixar então somente esta primeira parte deste bloco, deixando a segunda parte para o próximo bloco. Vamos à segunda parte da segunda resposta do nosso amigo Davis. Agora vem a próxima fase do despertar dele. Manda aí, Davis. Mas aí eu vou pular agora para uma segunda etapa, onde eu já estava bem mais lúcido, eu já entendia muito sobre música, eu já ouvia muito rádio, já prestava atenção no que os locutores falavam, né? E eu inclusive comprava uma revista, olha só como eu estava meio que à frente do meu tempo. Eu comprava uma revista na esquina de casa, ali na Brás de Aguiar, com a Quintino, que vendia uma revista chamada Bravo. É uma revista em inglês, né? Eu não entendia nada de inglês, mas eu adorava ver as figuras, as fotos dos artistas. E nessa revista se falava muito sobre o sucesso do Pet Shop Boys, o sucesso do a-ha, o sucesso dos grupos da PWL, que era uma gravadora britânica, que lançou o Rick Astley, que lançou a Sônia, a Kylie Minogue, o Jason Donovan. Então, eu diria que essa aí foi realmente a minha fase áurea, assim, de música, de criança, de que me marcou e que me acompanha até hoje, né? Então, essa seria a etapa, tipo assim, o que eu estava ouvindo até então era coisas que chegavam lá em casa de forma aleatória, através dos meus pais, da minha irmã mais velha. Mas a partir daquele momento já eram os meus discos, entendeu? Inclusive eu citei na primeira parte aqui do áudio que o meu pai passava no feirão quando ele saía do trabalho, né, que é do lado do escritório dele, e pegava algumas coisas. E a partir desse momento eu já passei a fazer encomendas. Eu lembro que eu pedi pro meu pai para ele trazer o disco Please, do Pet Shop Boys, que foi o primeiro álbum do Pet Shop Boys, né? E o Actually, que era o segundo álbum do Pet Shop Boys, foram encomendas minhas. E esses discos eu ouvi eles, assim, tipo, repetidamente, inúmeras vezes, né? Um outro disco que eu vou citar aqui dessa fase aí, nessa época eu estava muito viciado também em cinema, em locadora de vídeo. Eu frequentava muita locadora. Ali naquela região da Brás de Aguiar, onde eu morava, tinha muita locadora. Tinha Rock Video, tinha Claquete Video. Então eu frequentava a Fox, que era um pouco mais para baixo, né, na Benjamin. Então eu frequentava muita locadora. Então eu estava viciado ali naquela fase do rock, né? E tinha acabado de sair, se eu não me engano, em 85, o filme do Rock 4, né? Aquele filme que ele luta com Ivan Drago. E eu comprei o álbum da trilha sonora do filme e eu ouvia esse disco. Você não tem noção de quantas vezes eu ouvi a trilha sonora do Rock 4. Cara, era aquilo ali, repetia, tocava e repetia e tocava. Se você fosse de manhã na minha casa, o disco tava tocando. Se você fosse na hora do almoço, o disco tava tocando. De tarde até de noite tava tocando. Até o João Ronaldo, que é amigo nosso aqui do grupo, ele é meu primo de segundo grau, o João Ronaldo, o vulgo palhaço, né? Ele tem apelido de palhaço lá no Nazaré. O João Ronaldo brincava comigo, a gente tinha um par de luva, a gente ficava dando soco, ouvindo o disco, tentando simular algumas cenas do filme. Então esse aí é um disco também que eu sinto com destaque, né, nessa minha fase aí. Então, resumindo, né, foram discos do Freddie Mercury, da Cyndi Lauper, do Michael Jackson, que estavam lá por casa, mas que não foram escolhas minhas, né? Mas, tipo, eram bons, mas não foram escolhas minhas. E os que eu passei a escolher mesmo já foram o Pet Shop Boys, a-ha, o Rick Astley, né, que eu citei, que é da gravadora PWL, os da Kylie Minogue, os da Sônia. E aí eu fui, né, no final dos anos 80, 87, 88, 89, ouvindo essas coisas, essas influências aí. Eu cito aí outras bandas também, como Erasure, Depeche Mode, Information Society. Foi uma fase maravilhosa da música, né, da música pop eletrônica, né?
e que eu tenho muito orgulho, assim, de ter vivido e ter absorvido tudo isso, esse conhecimento, né, através das revistas, né. Eu citei a revista Bravo, que é uma revista muito boa, de fora, importada, mas aqui no Brasil a gente tinha também a revista Bis, né, que falava também sobre bandas, sobre músicas. Era muito legal, foi uma fase muito boa da música, né? Eu inclusive sempre comparo essa nossa fase, essa nossa época aí que eu tinha. Aí eu já tô com. Eu pulei pro final dos anos 80, né? Então eu já tô aí com 10 anos de idade, 9 anos de idade, 11 anos. E quando eu comparo essa fase com a fase da garotada atual, né? Minha filha tem 12 anos agora, eu tento comparar. E me dá, assim, uma certa angústia, porque é muito diferente o que eles ouvem hoje em dia, cara, do que a gente ouvia nessa época, sabe? Nós somos realmente uma geração privilegiada, onde as rádios tocavam música boa, as rádios procuravam saber o que estava tocando em Nova York, o que estava tocando em Tóquio, o que estava tocando em Londres, sabe? Nós éramos, assim, privilegiados, né? Essa é a palavra, por ouvir tanta coisa boa, tanta coisa cultural do mundo inteiro, mesmo sem internet. É impressionante, a gente conseguia ter um resultado muito bom de qualidade de música, né? Enfim, e aí, meu amigo, o resto foi, entrei nos anos 90 já com uma puta base musical, né? Bem com bastante conhecimento de música, de banda, e pesquisando como podia, com revista, com discos, conversando com dono de loja, né? E aí, nos anos 90 continuou assim essa história, essa pesquisa toda, mas eu vou deixar para comentar mais um pouquinho no próximo bloco. Muito interessante essa tua história, Davis. Bem legal essa evolução do despertar da música na sua vida. Mas para não prolongar muito, já que esse áudio ficou grande, eu devo comentar que não é de todo que esta juventude está seguindo essas músicas de funk e sertanejo de letras de mau gosto. Eu habito um pouco a esfera do mundo geek nerd, e essa galera não tá nem aí porque tá rolando dessas músicas populares no Brasil. Eles estão muito mais focados, como tu falaste, no K-pop, nas músicas japonesas, dentre outras coisas que rotacionam o ambiente do mundo geek nerd. E esse ambiente anda crescendo ano após ano, porque o mercado já enxergou que é um público consumidor bem atraente, basta saber como atraí-los. Mas enfim. Vamos à próxima pergunta. Você no áudio anterior mencionou todo o seu histórico de despertar desde a infância até o seu início da adolescência. Mas você já logo de cara deixou em aberto a década de 90, que para mim foi a década de ouro da música. Para mim, pode ser que outros tenham outras décadas, mas para mim foi a década de 90. E eu acho que você tem muita coisa bacana para dizer sobre a década de 90 e a sua vida em torno da música. Diga lá pra gente, como foi? Bom, então, década de 90, né? Pra mim foi a década onde o negócio começou a ficar sério, né? Eu contei no áudio anterior como foi a minha infância, né? Minha relação com a música na infância, e como eu cheguei a essa vontade de querer trabalhar com isso, né? De viver como DJ. Numa época até que o DJ nem era tão popular assim, né? O DJ ficava numa cabine, escondidinho lá e tal. E eu lembro, assim, que na década de 90, foi o início da década de 90, foi quando eu comecei a sair de casa, né? Porque até então eu era uma criança, ficava ouvindo no rádio, pegando as fitas da minha irmã mais velha, dos meus primos mais velhos. E a década de 90 foi o momento onde eu comecei a sair, né? Eu comecei a frequentar lá a pipoca da Assembleia, festinhas de prédio, né? E em 92 veio a grande chance, né? Que aí eu costumo, as pessoas perguntam assim pra mim: Ivan, mas você é profissional desde quando? Aí eu costumo dizer assim: olha, eu sou profissional desde o primeiro momento que eu recebi para fazer esse trabalho, né? Então foi exatamente em 92, quando eu estava no primeiro ano, que eu recebi convite para tocar numa festa. Eu já vinha tocando em umas festas de uma maneira bem amadora, de pegar toca-disco e CD e fazer tudo doido e tocar fita e fazer a festa na marra, né? Desculpa o linguajar, mas nas três porradas, essa que é a verdade.
E até que apareceu uma pessoa e me contratou, me pagou, falou, vou te pagar, né? Eu lembro até que nessa época eu estava no primeiro ano, se eu não me engano, a garota se chamava Vanessa e ela era da 8ª série, eu acho, ou da 7ª, eu não lembro. E ela fez ali num edifício, ali na Brás de Aguiar, mais ou menos próximo ali do Espaço Verde. E eu fui fazer essa festa, 92. Aí, nessa festa, lógico, surgiram outros clientes, né? E o negócio começou a desenrolar, né? Então essa foi a minha entrada de cabeça aí nos anos 90, né? Agora eu vou falar um pouco do que a gente ouvia, né, nessa fase, nessa época, né? Eu, como qualquer DJ da época, eu era muito ligado na música eletrônica, né? No house e na dance music de uma forma geral, né? Música pop, enfim, todas essas coisas. Mas aqui em Belém, especificamente, o momento... a gente vivia um momento muito forte daquela música que hoje a gente chama de Eurodance, né? Eram aqueles produtores europeus que hoje, já com conhecimento, já com internet, já com muita coisa, com muito estudo, muita pesquisa, hoje a gente sabe que 98% desses produtores eram italianos, né? Quem trabalha com música e tal sabe que W é da Itália, até a Corona, que vocês conhecem como uma brasileira e tudo mais, na verdade Corona é um projeto italiano de um cara chamado Robix, que também usava um outro nome de Savage. Enfim, lá na Itália tinha muito isso, era um produtor, ele usava um pseudônimo e sempre as músicas cantavam em inglês, por isso que as pessoas têm dificuldade de entender por que italiano se o cara canta em inglês, entendeu? Então o pessoal pensava que vinha dos Estados Unidos, na verdade não é. Então aqui em Belém a gente vivia esse momento dessa música europeia, né? Cantada em inglês, mas produzida na Itália principalmente, alguma coisa da Bélgica, alguma coisa da França, alguma coisa da Alemanha, na Inglaterra também, logicamente, né? Enfim, então a gente vivia esse momento muito forte europeu aqui. Vamos dar mais uma quebrada nessa terceira resposta do Davis, porque é uma resposta bem longa, mas não menos interessante. Então, vamos à segunda parte da terceira resposta do Davis. Tá bem interessante, galera. Continue contando aí. Manda aí, Davis. Então, a década de 90, você falou que marcou muito pra você, né? Que você gostou muito. Eu gosto mais dos anos 80. Eu me identifico mais com os anos 80, que eu achei ele mais rico, de qualidade, tá? Mas nos anos 90 a gente tem muita música boa ainda, assim. Só que os anos 90, assim como foi muito bom para DJs, né? Esse meio de festa, de balada, de boate, de música clubber, né? Que a gente chama, de música eletrônica e Eurodance e aqueles teclados fortes e tudo mais. Mas também aqui no Brasil foi um ano que, no meu olhar, a música decaiu muito, né? Lógico que a gente sempre conviveu com música boa e com porcaria, isso sempre teve, né? Não vou dizer que nos anos 60 não tinha, nos anos 70 não tinha, nos anos 80 não tinha, lógico que tinha música porcaria. Mas nos anos 90 eu acho que o negócio veio com força. E eu já inserido naquela cena, né, naquele movimento ali de festinha, de prédio, de DJ, de tocar na casa de um amigo, de levar um equipamento de som, entendeu? Já inserido naquilo ali, logicamente, os meus olhos brilhavam quando o assunto era essa música dançante, de boate, né? Principalmente as europeias que eu citei. Mas eu já estava ali naquela época, já sentindo na pele o que era o desprazer de ter que tocar e lidar com músicas que eu não gostava, né? E aí eu entro com... As meninas vão me bater, mas eu entro aí citando o movimento de música baiana, né? Eu não gostava daquilo ali. Eu participava, eu brincava, me divertia, assim como eu faço com outros ritmos também que eu não gosto, mas porque eu acho que a gente tem que também saber socializar, a gente não pode também ser o cara rabugento que reclama de música e tudo mais, a gente tem que saber se socializar, mas eu não gostava, cara. Esse negócio de El Chan, na boquinha da garrafa, essas porcaria toda aí, chiclete com banana, asa de águia. Aí tu vai me dizer, pô, Ivan, mas eu lembro que você ia pra micareta. Cara, eu ia pra micareta por outras razões, entendeu? Eu ia pela bagunça, pela sacanagem, pela zoeira, né? Mas eu não gostava daquilo, entendeu? Então naquela época eu já sentia isso, né? E eu volto a te dizer aquilo que eu falei lá no início dessa nossa conversa. Que a
a minha vida com relação à música sempre foi uma briga de um eterno amor e ódio, né? Porque sempre eu sou apaixonado por música, eu estou sempre ouvindo coisas que eu gosto, pesquisando e tudo mais, tocando coisas que eu gosto, mas ao lado, né, por ser um cara que quer sempre estar melhor, sempre agradar, sempre profissionalizar a história, né? Então eu tenho que pegar todo tipo de trabalho. E aí vem tudo aquele pacote que eu falei, né? De você ter que tocar músicas que você não gosta para agradar o público e tudo mais. Então, finalizando essa pergunta, para variar, eu já falei bastante, né? Eu sou um tagarela. Quando o assunto é música, eu desenrolo, desenvolvo, falo pra caramba. Acabo sendo repetitivo em algumas coisas. Mas, finalizando aí, resumindo, os anos 90 foram maravilhosos, né? Com relação a essa parte aí que eu falei de Eurodance, boate, música de boate. Mas também teve esse lado dos anos 90, especificamente aqui no Brasil, onde a gente penou um pouquinho com essas coisas aí, o axé e tudo mais, né? Tem uma pequena parcela, né? Mundialmente, os anos 90 são conhecidos pelo rock, né? Pelo grunge e tudo mais e tal. Mas, cara, vamos ser honestos, né? Aqui no Brasil, esse movimento não foi muito forte. Eu vejo algumas pessoas até mais novas, assim, falando, porque nos anos 90 foi só o grunge, foi não sei o que, rock and roll. Não, cara, vamos ser honestos. Você ligava qualquer rádio nos anos 90, se fosse uma rádio popular, tava tocando música baiana. E se fosse uma rádio assim mais descolada, mais jovem, tava tocando dance music europeia. Rock mesmo, cara, vamos ser sinceros, não tava na crista da onda, né? A gente sabe, sim, do sucesso do Guns N' Roses lá no início dos anos 80, a gente sabe do sucesso do Nirvana, a gente sabe lá pro final dos anos 90 do sucesso do Pearl Jam, né? Mas na minha visão, na minha opinião, não foi tão forte quanto foi nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, a galera queria saber mesmo era de dance music, house, né? Basta você ver aí no YouTube vídeos de festinhas antigas, o pessoal tá dançando W, Sketchman, ICMC, Corona, essas coisas, né? Ou então, quando você remete aos anos 90, esbarra nessa questão que eu falei daí do axé, né? Enfim, era isso. Acho que consegui passar para ti como foi a minha visão com relação aos anos 90, né? E é isso. Valeu, Rodrigo. Vou aguardar aí sua próxima pergunta. É isso aí, Davis. Muito bacana esse seu extenso relato da década de 90. Eu vou aproveitar o gancho desse finalzinho que você comentou sobre o rock e dizer que concordo, amigo. Realmente, o Brasil ele não foi assim um palco tão aberto assim para o mundo do rock. Tivemos o rock nacional com bandas excelentes, mas o rock em toda a sua magnitude nós nunca tivemos assim tão acessível no Brasil. Tanto é que acabou sendo um estilo muito mais americano, inglês ou até europeu do que para nosso continente sul-americano como um todo. Não vou voltar só o Brasil. Mas enfim, é bem legal saber disso. E quanto a mim, a minha curtição, o meu despertar para o rock já foi bem tardio, já foi já na faculdade, finalzinho da década de 90. Então, tudo aquilo que rolou nos meados de 90 já fui curtir bem depois. Mas é isso. Vamos à próxima pergunta. Agora vamos partir para as perguntas voltadas ao seu gosto e à sua vida pessoal. Vamos então começar a falar de amor. Davis, que músicas você tem marcado na sua vida que marcaram momentos de paixão, amor? Você pode basicamente falar da relação com a sua esposa. Quais foram a música ou as músicas que marcaram este relacionamento? E faça um relato de como foi, pra gente saber como foi. Rodrigo, tu sabes que quando eu vejo outras pessoas falando a respeito disso, de amor, com música, com sentimento e tudo mais, eu não me identifico muito, cara. Eu não sei o que acontece comigo. Eu não tenho muito esse lance assim de ter
eu vejo às vezes os casais falando, né? Ah, essa foi a nossa música. E eu que toco muito em festa de casamento, né? Eu sempre estou na reunião com os noivos e os noivos comentam, ah, essa aqui é a música do nosso namoro, é a música da nossa relação. Comigo nunca tive disso, cara. Quando eu era garoto, né, por conta da minha paixão por Pet Shop Boys, eu tinha uma brincadeira que eu fazia, até comentei aqui no grupo já algumas vezes, que eu ligava pra rádio, né, da rádio que tivesse em alta, né, naquele momento lá, e pedia uma música, né, eu pedia uma música e dedicava pra menina que eu gostava, no caso, né, se eu tivesse gostando de uma garotinha, sei lá, da minha sala, de alguma coisa assim da classe, do curso de inglês, alguma coisa. Aí eu ligava pra rádio, dava o nome dela e pedia a música. Só que a música que eu pedia sempre era a mesma, era Always on My Mind, do Pet Shop Boys, né? E ela acaba que ela tem uma letra romântica, né? Mas ela não é uma música romântica pra dançar agarrado. Ela é uma música agitada, né? Porque é um remix que o Pet Shop Boys fez da música do Elvis. Então eu sempre pedia Pet Shop Boys, Always on My Mind. Então eu acho que essa colocação aqui dessa música meio que responde a pergunta, né? Tem uma história engraçada, eu vou contar uma história engraçada aqui rapidinho. Eu tive uma namorada nos anos 90 e nós brigamos. Muito feio. Tu conheceste ela, inclusive, Rodrigo. Eu não vou dizer o nome dela aqui porque não tem nada a ver, mas no particular eu te conto depois. Essa história é engraçada, vale a pena contar. A gente tava na Zeppelin, a gente tinha brigado. E não sei se você lembra, mas a Zeppelin tinha uma sessão romântica, né, de músicas românticas e tudo mais e tal. E eu lembro quando começou a tocar aquela música La Soledad, da Laura Pausini, o DJ, que inclusive é amigo meu, o Roberto, ele emendou com uma música daquele filme Dom Juan de Marco, que na época estava em alta, e logo em seguida ele colocou uma sequência de brega. E eu, muito gaiato, né, adolescente e tudo mais, eu nem sabia dançar brega, mas eu fazia uma graça, ela inventava alguma história. Aí eu falei assim pra ela, a gente tinha acabado de meio que voltar, né, a relação, a gente tava brigado e voltamos ali naquelas músicas românticas e tudo mais, e começou a tocar brega, e aqueles bregas bem antigos, né, não sei se tu lembra, mas a Zeppelin tinha isso, lá pras tantas da manhã, lá pras 3 da manhã, tocava uma sequência de brega antigo, e eu lembro que tocou Ao Pôr do Sol, tocou Minha Amiga, aquelas músicas tradicionais, né, que todo mundo já tá enjoado de conhecer. E aí eu brinquei e falei assim, olha, a partir de agora, todos esses bregas eu dedico pra ti. Coisa de adolescente bobo, né? E bem no momento que eu terminei essa frase, todos esses bregas eu dedico pra ti, começou a tocar aquela música do Cícero Rossi. Ó vagabunda, safada, galinha, piranha. Aí isso me marcou, né? É uma história boba, mas é engraçado lembrar disso, porque eu tinha acabado de dizer pra ela, olha, a partir de agora eu tô dedicando as músicas pra ti. Ou seja, pra tu veres que é uma das poucas tentativas de ser romântico na minha vida, né? Saiu frustrada. Então é melhor eu desistir mesmo dessa história de música romântica, que não é pra mim. Enfim, era isso. Eu acho que eu consegui responder a tua pergunta, meu amigo. Eita caramba, Davis, eu não sabia dessa história. Deve ter sido pauleira. Sim, lembro sim da Zeppelin e sim, lembro da sua namorada desta época. Fiquei assim imaginando como se eu estivesse lá no dia vendo essa presepada toda. Pode crer, David. David, vamos à próxima pergunta. Considerando o seu gosto musical, o que você apontaria como aquele estilo musical que é a sua maior preferência, que você sente o maior prazer de escutar? E dentre esse estilo, que grupo e, respectivamente, que música deste grupo ou cantor você elevaria ao topo de a sua mais preferida? E se você puder contar alguma história em torno disso, nós adoraríamos. Mande lá, amigo. Pô, Rodrigo, essa aí foi uma pergunta legal. Senta que lá vem história. Cara, assim, eu vou logo direto ao ponto. O estilo, eu gosto de música eletrônica, né? De uma forma geral. Mas dentro da música eletrônica, do universo da música eletrônica, eu sou apaixonado por synth pop. Synth pop nada mais é do que a música que era feita lá nos primórdios. Aí dentro do synth pop tem bandas famosas, né? Eu vou citar algumas aqui só para quem está ouvindo o programa de repente se situar, né? A gente pode colocar aí
Lá atrás mesmo, o Kraftwerk, de artistas de synth pop, que eu considero assim, synth pop. A gente pode colocar também o New Order, a gente pode colocar o Depeche Mode, a gente pode colocar o Pet Shop Boys, uma banda de synth pop, né? O Erasure, o Information Society, tem muita banda, cara, de synth pop muito bacana, entendeu? Tem muita dupla de synth pop, tem uma dupla que eu gosto, que é o Modern Talking. Que mais? Deixa eu ver aqui o que eu posso falar pra ti. Depeche Mode eu já falei, né? Enfim, não vou me estender aqui usando muitos exemplos. E dentre essas bandas, esses grupos, né, esses projetos de synth pop, eu sempre, desde garotinho, eu sempre fui muito, muito fã do Pet Shop Boys. Muito fã. Só que em 92 eu comprei um CD, um álbum do OMG, que é uma outra banda de synth pop também que eu gosto bastante, né? Na época eu já gostava, não tanto quanto eu gosto hoje. E eu comprei um CD do OMG numa viagem, né? Eu ganhei uma viagem dos meus pais de 15 anos e tudo mais. E trouxe dessa viagem esse álbum do OMG. Cara, e aí mudou tudo, né? Eu meio que deixei o Pet Shop Boys de lado. Continuo sendo fã, mas não tanto quanto eu era antes. E passei a ser muito, muito fã dessa banda OMG. Né? O OMG, na verdade, é uma abreviação de Orchestral Maneuvers in the Dark, que traduzindo para o português seria manobras orquestradas ou orquestrais no escuro, tá? Enfim, é um grupo britânico. Os caras começaram em 77. Até nisso eu me identifico também com eles, porque começaram em 77 e 77 foi o ano que eu nasci, né? E olha só que curioso, Rodrigo, o meu nome é Ivan Davis, né? ID, né? As iniciais, Ivan Davis. O primeiro nome dessa banda, antes de ser OMG, era justamente ID. Entendeu? Olha só que interessante, né? E os caras foram criados em 77, né? Começaram a tocar em 77. Enfim, essa banda atravessou os anos 80 com vários sucessos. Nos anos 90 eles meio que separaram, brigaram e voltaram nos anos 2000. E a partir daí, a partir da volta deles, eu comecei a me planejar, idealizar um sonho na minha cabeça de ver o show deles, né? Porque já que eles tinham se separado, então eu ficava pensando, poxa, um dia será que eu vou conseguir? Um dia será que eu vou conseguir? Mas como eles não são muito populares no Brasil, eu ficava meio frustrado, porque eu achava que no Brasil eles nunca viriam. E realmente nunca vieram, até hoje nunca vieram. Eles vieram a primeira vez na história, esse ano exatamente, pro Chile e pro Peru, se eu não me engano, foi. Mas pro Brasil nunca vieram. Então eu comecei a pensar, um dia eu vou ter que vê-los. E acabou que eu consegui fazer isso em 2019, 2018, 2017. Consegui fazer isso em 2017. Eu assisti um show deles em Londres, fui sozinho, atravessei o oceano, me hospedei sozinho, sabe? Fiz tudo sozinho, me virei, fiz amizade com alguns fãs no Facebook, encontrei com esses fãs lá, consegui tirar foto com os dois principais da banda, que é o Paul e o Andy, chorei pra caramba. Então, assim, essa é a história que eu tenho pra te contar, resumidamente, né? Porque essa história aconteceu muita coisa. Cara, me deu dor de barriga, eu adoeci, enfim, foi um negócio assim incrível, cara. Realmente é uma história bem cabulosa mesmo. Eu tenho alguns vídeos que eu fiz, que eu gravei na época, né? Contei toda a história para as pessoas, tudo mais em vídeo, mas nunca editei esse vídeo. Inclusive eu vou pedir para algum amigo meu que trabalhe com edição de vídeo, que faça coisa boa, até para eu postar no YouTube. Eu tenho muita foto, muita imagem desse dia, eu tenho foto minha chorando, tem foto lá com os caras. Foi realmente um dia bem louco, cara, foi bacana. Então essa que é a história que eu tinha para te contar aqui, respondendo a sua pergunta. Olha que bacana, não conhecia esse grupo OMG. Bem legal, Davis. Vou dar uma sacada depois no material deles. Vamos à próxima pergunta, meu querido. E agora vou partir para algo mais delicado, algo mais íntimo, algo mais pessoal de sua vida. Suas filhas. Claro que com certeza você tem muita história em torno delas. Você saberia dizer o quanto essa história com elas envolve a música? Se sim, que músicas você citaria para descrever esses momentos com elas? Diga pra gente aí. Rodrigo, é o seguinte, eu tenho duas filhas, né? Uma de um relacionamento e outra de outro. A mais velha não mora comigo, ela tem 12 anos. E infelizmente, pelo fato dela não morar comigo,
eu não tenho tanto poder de como é que eu posso dizer, tanto poder de influência, né, no que se refere à música. Eu não tenho esse poder. Ela tá, mas eu tô pelo menos assim satisfeito com ela. Por quê? Porque apesar dela não ter tido influência minha assim direta no que ela ouve, mas ela tá ouvindo agora K-pop. Aí você vai me perguntar: Ivan, mas K-pop não é nada de super cultural, super produtivo, que vai acrescentar alguma coisa na vida dela. Realmente não é. Mas no mundo que a gente vive hoje, onde garotas de 11, 12 anos, 13 anos só ouvem música com palavrão, baixaria, aqueles sertanejos que só falam de chifre, de traição, de não sei o quê, ou então os funks, né, que só falam de sacanagem mesmo, né? Então, levando em consideração tudo isso, eu acho o máximo que ela esteja envolvida com K-pop. Isso aí realmente é algo que me deixa até feliz. Com relação à menor, ela tem 2 anos e meio, né? A Isadora. A Isadora, ela não tem, assim, ainda uma idade que dê para dizer que ela foi influenciada pelo pai. Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui de músicas, por exemplo, infantis, que eram da minha época, que eu faço ela ouvir, né? Ela adora, por exemplo, a música do He-Man, ela adora a música do Super Fantástico, do Balão Mágico. Ela tá ouvindo muito agora a música do Technotronic, mas é para jantar, a televisão tá ligada na casa da Ana, e fica passando aquela novela lá dos anos 90, né? E que essa música acaba tocando. Então ela acaba ouvindo. E quando ela entra no carro comigo, ela pede: pai, eu quero a música do Wah-Wah, que é justamente o Pump Up the Jam do Technotronic, né? Agora tem uma história engraçada com a Isadora, que é o seguinte: eu gosto muito da Sônia, né, da Sônia Evans, e da Kylie Minogue. São 2 cantoras que eu gosto bastante, que marcaram, né, a nossa geração, a nossa época. E eu brinco com a Isadora que eu tenho 2 filhas que ela não conhece pessoalmente, que justamente uma é a Sônia e a outra é a Kylie. E é muito engraçado, porque às vezes a Isadora não quer fazer alguma coisa, ou então ela tá fazendo alguma birra, alguma tolice. Aí eu digo assim pra ela: olha, eu vou lá com a Kylie, que ela vai fazer isso pra mim. Ou então eu vou lá com a Sônia. Ou então: você não quer vir aqui com o papai, não quer me ouvir, não quer me obedecer? Então eu vou pedir pra Kylie e a Sônia que elas façam isso pra mim. E essa situação vira engraçada, porque ela tem pavor. Quando ela ouve o nome da Sônia e da Kylie, ela fica tipo com ciúme, assim, né? Mas ao mesmo tempo ela quer conhecer as duas. É engraçado isso. Ela quer conhecer a Sônia e a Kylie, as famosas Sônia e Kylie. Então eu acho que ela fica imaginando, assim, na cabecinha dela, lá de 2 anos e meio, ela fica imaginando como será essa tal Sônia e essa tal Kylie. É engraçado isso. Então, assim, resumidamente é isso, cara. A minha relação com as minhas filhas com relação à música não tem ainda muita história para contar. Mas quem sabe em breve eu consiga deixar a minha marca nelas e daqui a um tempo eu te conte uma outra história. Enfim, era isso, meu amigo. Meu amigo Davis, já dá para você começar a montar um histórico para Isadora, algo do tipo Histórias de Isadora. Já é um título bacana para tudo que você vai contar em torno da sua filha mais nova. Muito bacana, meu querido. Assim como bacana o caminhar musical da sua filha mais velha. Tenho certeza que você ainda vai ter muito tempo para poder compartilhar seus gostos musicais com as suas 2 filhas. Isso é muito bacana. Vamos à penúltima pergunta. Davis, em relação ao nosso grupo do Maristas até 94, considerando toda a nossa história de colégio e quem sabe também incluindo os dias de hoje, que música você escolheria para nos representar? E claro, explique o porquê. Então, Rodrigo, eu vou escolher 2. Vou fugir um pouco aqui o protocolo, vou escolher 2. Uma delas, ela foi muito especial para mim. Eu acredito que para boa parte dos nossos amigos do grupo, ela não tem importância e nem relevância nenhuma, porque ela foi, para você ter uma ideia, ela foi a campa do colégio em 1984, na primeira série. Foi o ano que eu entrei no colégio. Então, para mim, ela tem muita relevância, entendeu? E automaticamente, por marcar a minha entrada no colégio, ela
consequentemente acaba me lembrando todos do grupo, inclusive aqueles que também não eram desse ano, né? Bom, nós temos colegas que entraram na quinta série, nós temos colegas que só foram entrar na oitava, no primeiro ano, né? Mas eu acabo de alguma forma ou de outra lembrando de todos, porque é uma música que marcou a minha entrada no colégio. Então eu tento fazer com que a minha lembrança do colégio seja um todo, né? Sem uma coisa assim bem globalizada, sem excluir ninguém. Então essa música marcou para mim, que é a música do Richard Kleiderman, né? É uma música toda instrumental e o nome da música é Ballade por Adeline, só que eu não sei pronunciar corretamente. Eu não sei se é a Ballade por Adeline, não sei como é que funciona, não sei como é que fica. Alguém que entenda melhor isso, eu acredito que se seja francês, né? Alguém que saiba melhor, me corrija, por favor, tá? E a segunda música, olha só, mais uma vez a gente vai esbarrar aqui no Pet Shop Boys e mais uma vez eu vou esbarrar no Always on My Mind, que é uma das minhas músicas preferidas, né? Por que eu vou falando isso? Porque, se eu não me engano, no ano de 91 ou 90, eu não tenho certeza, Always on My Mind foi a campa do colégio também, me marcou isso. E olha só que curioso, a pessoa que foi a responsável em colocar essa música como campa do colégio, ele era o presidente do Grêmio Estudantil. O nome dele se chama Tássio. Ele era, se eu não me engano, 2 anos à nossa frente. O convênio dele é o convênio 92, eu acredito. Então, lá por ano de 91 ou 90, ele foi o presidente do Grêmio Estudantil. E assim ele conseguiu o poder para mudar a campa do colégio para Always on My Mind, porque ele também é muito fã de Pet Shop Boys, assim como eu. E hoje a gente faz parte de um grupo, de um fã-clube de fãs do Pet Shop Boys, e a gente está nesse mesmo grupo. Eu fiz natação com o Tássio lá no Nazaré, e eu já sou amigo dele desde essa época, apesar dele ser mais velho, né? Não ser do nosso convênio, fiz natação com ele. E há 2 anos atrás eu tive na Itália, em Milão, que é onde ele mora hoje em dia, né? Ele mora há mais de 10 anos já lá. E passei aí 4, 5 dias lá na casa do Tássio. E me hospedou e me recebeu muito bem lá. Então eu acho que é uma história interessante também de ser comentada aqui, que para mim tem tudo a ver com a nossa geração marista, que o Tássio também é um marista de coração, né? Não é à toa que ele foi presidente do Grêmio na época, é um grande amigo, uma pessoa que compartilha comigo gosto musical, opinião sobre música, enfim. Então fica aqui essas 2 músicas, né? A minha entrada no colégio, que foi a música do Richard Kleiderman, né? Um piano lá, instrumental. E essa música aí que me lembra aí o início dos anos 90. A música, na verdade, é dos anos, foi campa do colégio, já era anos 90, tá bom? Always on My Mind do Pet Shop Boys, mais uma vez aí no nosso bate-papo. Valeu, Rodrigo! Meu amigo Davis, Always on My Mind realmente foi uma música que marcou muito a nossa época no colégio. E também lembro da atuação da galera do Grêmio Estudantil. Foi uma galera bem bacana que realmente estava engajada em criar uma história lá no colégio. Bem bacana. E vamos à derradeira última pergunta, que na realidade não é uma pergunta, é só um momento, um espaço que a gente dá ao entrevistado para mandar um recado para a galera. Então, Davis, use esse espaço para dar aquele recado. Bom, então finalizando, né? Vou usar aqui o espaço para dar o recado, conforme você me pediu. E o recado nada mais é, Rodrigo, do que as pessoas continuem com esse clima aí de saudosismo, de união, de amizade, né? O que mais me chama a atenção nesse grupo, Rodrigo, é o fato de que nós éramos muitos, né? São muitos anos, né? São 11 anos, né, de história, né? Sem contar a galera que repetiu, mas que não altera em nada quem repetiu, porque faz parte do mesmo pacote que a gente, né? Tanto é que o grupo chama-se Até 94, né? Então isso aí é a forma que o pessoal lá escolheu de não excluir ninguém, né? Então, assim, que o grupo continue com esse clima de união, né? E destacando o que eu estava falando, que o que mais me chama na atenção no grupo, e que eu quero comentar isso aqui e frisar isso, né, nesse nosso bate-papo, é que o grupo, ele é assim, por exemplo, tem um cara que era da minha sala, vamos chutar aqui, na 7ª série. Aí depois eu fiquei tipo 5 anos sem ver o cara, não vou exagerar tanto, uns 3 anos sem ver o cara e a gente caiu na mesma sala.
E aí o nosso contato já não era mais o mesmo que a gente tinha na 7ª série, porque o cara já tinha feito outras amizades, entendeu? Aí tu passa mais 15 anos sem encontrar com o cara e de repente, tanto tempo sem falar com ele na rua, e tu encontra com ele no grupo do WhatsApp e vocês voltam a ser amigos, entendeu? Ou então aquela pessoa que não era da tua sala, mas tu conhecia de vista e que hoje acabou se tornando amigo por conta do grupo, né? Aquela pessoa que estudou só um pouquinho no colégio, passou 2 anos lá e de repente mudou de cidade, estava com a família, com os pais, passando uma temporada em Belém e hoje está morando em algum lugar do mundo, algum lugar do Brasil, e a gente acaba se aproximando e sendo amigo. Isso para mim é o que está sendo mais bacana nesse grupo, cara. É muito bacana mesmo. Inclusive tem pessoas que passavam do meu lado e não falavam comigo, né? Eu não sei se por não lembrar, ou se, não vou falar com o Ivan, porque eu não sei também se ele vai lembrar de mim, enfim. E hoje essas pessoas falam comigo na rua, a gente se cumprimenta, conversa, sabe? Fala do grupo, conta as histórias, ri das piadas do grupo. Então isso para mim é o que está sendo mais válido. E o recado, né, obviamente, é esse, é que continuem dessa maneira. Porque isso é muito legal, isso que é a coisa mais bacana do lado tecnológico, né? Do lado da tecnologia. Tá certo que a gente aqui, internet, WhatsApp, todas essas coisas atrapalham um pouco a nossa vida, nosso dia a dia, a família e o nosso trabalho profissional e tudo mais, atrapalha um pouco, mas tem um lado positivo e esse lado positivo vale a pena ser destacado, que é justamente esse aí, o lance da amizade, da proximidade com as pessoas, de reencontrar velhos amigos, de renovar antigas amizades, né? E fazer amizades que a gente não teve chance de fazer quando era garoto, né? Pessoas que eram da nossa sala, mas não tinha proximidade, ou então pessoa que era da sala do lado e a gente não conhecia, né? E tá todo mundo agora no mesmo balaio, digamos né? Todo mundo igual, todo mundo sem frescura, sabe? Todo mundo junto ali no mesmo pacote, né? Isso é o que vale mais a pena e vale ser destacado. Valeu, Rodrigo, obrigado pelo teu convite aí. Foi um prazer conversar com você e peço desculpa porque eu falo muito mesmo. Eu não sei se todo mundo do grupo... Eu acredito que todo mundo, logicamente, não vai ouvir, mas os que ouvirem e chegarem até o final, muito obrigado por terem me escutado, porque realmente eu sou um tagarela quando o quesito é música, inclusive, né? Eu falo muito. Enfim, é isso, meu amigo. Um grande abraço a você, valeu, obrigado e até a próxima, se Deus quiser. É isso aí, galera. Eis o recado dado pelo Davis, que coincide com este último episódio que nós tivemos no grupo. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, então a harmonia do grupo é uma das coisas mais positivas que a gente tem e acredito que a gente precisa preservar isso ao máximo. Bem lembrado isso, Davis, muito bacana. Então, galera, vamos dando por encerrada a nossa programação de hoje. Agradecemos ao Davis por toda a dedicação e tempo a esta entrevista. Valeu, Davis, foi muito interessante escutar todas as suas histórias em torno da música.